Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 7 de maio de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Mais uma vez peço a você, com o interesse justamente de que este vídeo possa aparecer para mais pessoas. Se está assistindo no canal do YouTube, não deixe de dar o joinha no finalzinho ou agora mesmo do nosso vídeo. E que Deus abençoe a sua colaboração. Hoje, sábado da terceira semana da Páscoa, o Evangelho é de São João, no capítulo 6, versículos de 60 a 69. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Jesus então disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvimos os discípulos de Jesus. Os discípulos eram um grupo muito grande de pessoas que ouviram Jesus, que se sentiram tocadas por ele e seguiam Jesus, aprendendo com ele, ouvindo o anúncio do Evangelho. Alguns desses discípulos, Jesus até enviou para missões, como nós encontramos no Evangelho, quando Jesus enviou 72 discípulos. E dentre eles ainda tinha o grupo menor dos apóstolos, o grupo dos 12. Pois bem, Jesus estava falando para uma multidão, para muitos dos discípulos. E esses discípulos, alguns deles então disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Era justamente porque Jesus estava falando que ele era o pão da vida. Mas não só disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: é preciso comer a minha carne e beber o meu sangue. Era dura para eles porque tinham o coração fechado e não conseguiam perceber a linguagem que Jesus estava usando. Claro que ele não estava dizendo que eles teriam que esquartejá-lo, comer sua carne e beber seu sangue. Ele estava falando de um modo figurativo, aludindo ao quê? A entrega que ele faria na ceia e na cruz, que estão unidas. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. O que ele realizou na cruz, antecipou na ceia
colocando então no sacramento do pão e do vinho. Essa é a palavra que Jesus estava dizendo, mas eles não conseguiam compreender e imaginavam então uma ação canibalista, né, de comer a carne e beber o sangue. Mas também esses discípulos não conseguem entender o alcance da missão, da vida de Jesus, porque Jesus vai chamar a atenção. Vocês estão escandalizados com isso? Imagine quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde veio, ou seja, quando chegar o momento da cruz. Jesus é amor. Ele veio a este mundo para nos salvar. Mas podemos ter certeza, em momento nenhum, Jesus amaciou as suas palavras, as suas verdades. Diante dessa reação, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Jesus podia ter falado, não, peraí, vamos dar um jeitinho, deixa eu tentar te explicar, deixa eu tentar te ajudar a fazer o que você puder. Não, Jesus diz, é duro, você está achando duro? Você precisa de ver o mistério da cruz, porque ali é que vai exigir de você. Então, e que exigência é essa? A exigência da fé. Precisamos crescer na fé. Jesus apresentava uma imagem também de Deus que não entrava na cabeça deles, porque não era o que eles tinham feito. A imagem de Deus que Jesus apresentava mostrava uma intimidade, uma proximidade com Deus e uma possibilidade do homem entrar em comunhão com Deus. Mas eles tinham uma imagem muito distante, muito cheia de medo e de pavor, né? Tinha uma imagem deturpada de Deus. Nesse texto também nós observamos que muitas pessoas daquele tempo e ainda hoje buscavam Jesus enquanto ele era fonte de cura, era comida, era fonte de libertação. Mas quando Jesus mostrou que eles estavam falidos espiritualmente, que deveriam se converter, então abandonaram Jesus. Quando Jesus está falando aqui, eu sou o pão da vida, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, Jesus está dizendo que nós estamos falidos sim, sem este pão vital, sem Jesus, sem participar, sem viver a comunhão com Ele, nós estamos falidos. Falidos espiritualmente, porque não estamos totalmente preenchidos e em comunhão com Deus. É isso que Jesus está mostrando, a nossa falência. Nós só podemos ser fortes, robustos espiritualmente, se nós nos alimentarmos de Jesus. Agora, alimentar-se de Jesus é exigente, muito exigente, porque precisa compreender o mistério da cruz, porque precisamos passar pelo caminho da cruz, porque também nós não seremos poupados, ao contrário, é martírio, é doação de vida. Não é só Jesus quem doou a vida por nós, Ele doou e nos salvou, mas o caminho da comunhão com Ele também passa por esse caminho do martírio. É claro, Deus não quer nosso sofrimento e nem se alegra de forma masoquista com o nosso sofrimento, não é nada disso, mas é a exigência do caminho da cruz. Ou seja, é reconhecer que estamos falidos espiritualmente, precisamos mudar a nossa vida. Quantas coisas dentro de nós gritam e nos separam de Jesus. Para separar disso, para cortar isso, aquela outra imagem que Jesus usa, né, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Nos ajuda a pensar o quanto precisamos nos aproximar de Jesus e mudar a nossa vida, fazer essa conversão. Jesus continua também para os 12, né, exigindo essa mudança. Ele não vai amaciar para ninguém. Depois, ligado a isso, Jesus fala assim: o Espírito é que dá a vida,
a carne não adianta de nada. Não é que Jesus está dizendo assim, ó, o corpo não presta para nada, você pode viver mulambando, você pode viver descabelado, você não precisa cuidar da saúde, você não precisa fazer nada. Não tem nada disso, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, nós precisamos pensar na vida eterna, na salvação. Não podemos cuidar só do físico, né? Precisamos cuidar do espiritual, porque às vezes a gente valoriza e cuida tanto do físico e esquece o espiritual. Eu vou ao médico, eu faço check-up, eu faço academia, eu faço isso, eu faço aquilo, mantenho minha saúde da melhor forma possível, mas a minha alma está apodrecida, minha alma está cheia de câncer, cheia de coisas ruins, doenças espirituais que vão me matando, que vão tirando a vida eterna de mim. Muitos voltaram atrás diante das palavras de Jesus. E ainda hoje, muitos voltam atrás quando não aceitam a verdade dura de Jesus. Nós também, muitas vezes, voltamos atrás, porque não conseguimos obedecer a Jesus, porque não conseguimos assimilar a proposta de Jesus, o sentido da comunhão com Ele e essa exigência. Quantas pessoas custa para elas participar de uma missa no domingo, né? Quantas pessoas custa para elas isso? O mínimo, oferecer 1h30, tirando o tempo que você sai de casa, o tempo da missa e o tempo de retorno para casa. Oferecer 1h30 para louvar a Deus, escutar a sua palavra e adorar e receber Jesus na Eucaristia. Depois da pandemia ainda ficou pior, porque muitas pessoas estão achando que basta online e está alimentado, está espiritualmente forte. Sim, para aqueles que não podem, a celebração online ajuda a meditar a palavra, a contemplar o mistério, mas não come do pão e do vinho, do corpo e sangue do Senhor enquanto sacramento. Por isso é importante a igreja, é importante a Santa Missa. A Eucaristia, ela é a fonte e o ápice da vida cristã. É fonte porque nós saciamos. É ápice porque é que dá o sentido total da nossa existência como cristãos, como seguidores de Cristo, participantes da vida divina. Jesus pergunta para os discípulos, vocês também querem ir embora? Para os 12. A resposta de Pedro deve ser a nossa. Aonde iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Precisamos tomar consciência disso e responder isso com o coração, com a vontade. Aonde nós iremos? Não é ali, não é lá, não é numa coisa, no outra, por aqui, por ali, na yoga, nisso ou naquilo. É em Jesus que nós vamos encontrar palavra de vida e de salvação. E vamos agora com nossa segunda parte da Academia Espiritual, justamente com os 3 passos que nos ajudam a rezar e viver essa palavra. Primeiro passo, o alongamento. Se coloque na presença de Deus, pode acender uma vela ou ouvir uma música e sintonizar o seu coração junto com o coração do Senhor. Segundo passo, o aquecimento. Essa palavra que nós ouvimos nos apresenta um apelo, uma condição e uma advertência. João 6, capítulo 60 a 60, João capítulo 6, versículos 60 a 69. O apelo é justamente a palavra de Jesus aos 12. Vós também quereis ir embora? Nós também, será que queremos abandonar Jesus? Com nossos pensamentos, com nossas atitudes, com nossa preguiça espiritual? A condição, a resposta de Pedro. A quem iremos, Senhor? Não existe um lugar ou alguém para nós seguirmos que vai nos dar a vida, a eternidade e a salvação. Só Jesus. E uma advertência. Jesus diz, o Espírito é que dá a vida. A carne
não adianta de nada. É uma advertência séria para nós. Precisamos cuidar do nosso espiritual e não apenas do nosso físico, da nossa vida material. E agora o terceiro passo, o treinamento. Façamos disso uma oração. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, que vem aquecer o nosso coração, que vem nos provocar. É verdade, Senhor, essa palavra é dura por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa soberba, por causa da nossa preguiça física e espiritual. Essa palavra é dura, Senhor, porque nós queremos nos manter quietos no mesmo lugar, sem crescer, sem mudar. Essa palavra é dura, Senhor, porque exige de nós um comprometimento, porque exige de nós uma firmeza, exige de nós caráter e virtudes. É difícil, Senhor, comungá-lo, porque esta comunhão exige que nós sejamos como Tu, que façamos as Tuas obras, que sejamos Tuas testemunhas. Eu quero, Senhor, e te peço a graça de compreender e de viver a Tua palavra, de estar em comunhão contigo. Eu não tenho para onde ir, Senhor, mesmo que os meus desejos, mesmo que os meus pensamentos e que tantas coisas dentro de mim gritem e me levem para outro lugar. Nenhum deles me dá sossego, me dá vida. Ainda que eu passe pelo vale das sombras da morte, só o Senhor comigo me trará vitória e salvação. E como dizia o apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Fortaleça-me, Senhor, para que em Ti eu tudo possa, para que de fato eu possa viver a Tua palavra e a comunhão contigo. Vinde, Senhor, em meu auxílio e socorrei-me hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.